Junto. Ô Mauro, Diga. eu tava pensando aqui, a gente podia criar um e-book e lançar ele como um infoproduto. O que você acha? Acho uma ótima ideia, tá muito na onda mesmo, né? Mas tava pensando aqui, Mauro, O quê? a gente podia usar o e-book como uma isca e lançar uma mentoria. O que você acha? Faz sentido com aquilo que a gente tem planejado também. Legal, né? Eu acho. Vamos nessa? Ah, Mauro, tava pensando aqui. Pensando de novo, vai. Não quero fazer mais nada não. Vamos fazer mais nada não. Opa, peraí, mas por que você está mudando de ideia tão fácil? Porque temos um negócio aqui. Tem o gancho para o nosso tema de hoje. E qual é esse tema, meu Nosso amigo? tema de hoje, né, é a coragem de poder mudar de ideia. De você abandonar aquilo que talvez não seja... sabe, eu sempre fiz. De repente não está funcionando tão bem assim. É hora da gente acertar o prumo. Já diria Silvio Santos, se você quer ter um negócio de sucesso, você precisa de 3 coisas. Quais? Uma ideia, não ouvir a família, e coerência. Coerência, ó, por favor, em boas doses de coerência. Pois é. Mas, antes da gente começar, o que a gente abre sempre? Shazam! E o Shazam, lembrando, o Shazam é uma pergunta sobre 3 coisas referentes ao tema de hoje. Legal. Hoje eu vou perguntar para o Wagner, ele vai dar os 3 exemplos dele e depois essa pergunta volta para mim. Lembra de fazer você aí, responde aqui pra gente, escreve aqui pra gente qual seriam os teus 3 Shazams de hoje, tá bom? Vamos lá, Wagner. Me fala as 3 vezes que na sua vida você acha que valeu a pena mudar de ideia. Bacana. Eu vou começar quando eu trabalhava na Arno. Eu trabalhei 7 anos lá. Nossa, adorava, Mauro. Okay. Muito bacana. Eu trabalhava na produção, gente. Trabalhava na parte de injetora de plástico. Era muito legal, o clima era excelente. Sabe aquele lugar bacana? Aí eu comecei a fazer faculdade e tal, não sei o quê. Aí apareceu uma vaga na área lá. Aí me candidatei, fui lá e tal. Aí a mulher que falou, porque a gente vai ter que treinar, sabe? Aquela não tinha uma cultura ali de desenvolvimento de carreira e tal. E aí foi onde eu catei e falei, não, vou sair fora disso e tal. Saí da Arno e fui trabalhar na minha área. Joia. E graças a Deus cá estou. Desde então aí, feliz da vida. É, isso aí. Adorei. Segundo momento. Um segundo momento... nossa, me deu um branco aqui, eu tinha pensado em tudo, mas vamos lá, vamos lá. Um segundo momento que eu mudei de ideia, eu acho que foi quando eu decidi, foi esse ano, que eu decidi mudar o formato da Nous, né? E aí eu primeiro criei meu propósito, eu já trabalhava com marketing digital, continuo trabalhando com marketing digital, mas agora a gente criou aquele ecossistema, que a gente tem falado muito aqui e tal. Quem me acompanha na rede social sabe também, né? E foi legal, Mauro, porque abriu a mente para mim para uma área que eu gosto muito. É bacana revigorar aquilo que você faz, né? Então, ganhar um vigor novo. Nossa, o Mauro sabe, eu sempre quis fazer essa parte de aula, de mentoria, essas coisas, né? Então isso foi uma chavinha ali que eu mudei ali, né? E meu propósito tá aí. Felicidade cresceu, amém, meu amigo, parabéns. Eu acho que... Pode falar. Terceira. Então tá. Vamos lá, vou falar uma coisa legal aqui. Engraçada. Bom, eu tinha um carro que era 2.0, né? E a Juliana falava pra mim assim, desde que você pegou esse carro, a única palavra que eu ouço aqui em casa é gasolina. Aí eu vendi o meu carro, peguei um carro 1.6 e agora meu carro é super econômico. Joia, adorei flex. Bem-vindo, né? O outro era flex, né? Mas ele era 2.0, bebia... Então tinha que ser gasolina para compensar, né? Sim. Então valeu muito. Agora você vê a diferença de andar. Pois é, perfeito. Né? E agora, a ecologia agradece. E você não foge, não. Adorei, Quais são sim. Seus 3 pontos, como a gente já tinha pensado aqui nessa pergunta, né? Eu meio que bolei aqui o que eu ia falar. Acho que a primeira coisa que eu quero, vou meio que parafrasear quando você falou da Arno, eu trabalhei numa empresa chamada THL, uma grande empresa de logística, uma referência mundial. Passei ali 10 anos trabalhando com eles, foi assim, um manche da minha carreira, muito bacana, mas a minha saúde estava indo embora junto. E aí eu decidi que eu queria sair, né, dar 2 passinhos para trás e reformular meu processo de carreira. E graças a a minha orientação ali, meu insight, eu comecei a desenvolver o que hoje eu faço, hoje, sou muito feliz com aquilo, com o que eu quero. Eu só brigo para fazer mais disso. Mas essa grande mudança
começou naquela minha atitude de sair ali do corporativo. Como a gente diz, hoje você tem a liberdade de trabalhar aos finais sábado, de semana. domingo, 11 horas da noite, meia-noite, 3 da manhã, mas feliz, né? Porque Feliz, a gente está construindo uma exato, coisa nossa. exato. A segunda situação que eu associo também isso é quando eu saio dessa empresa, continuo trabalhando em outras empresas diferentes ali, mas em algum momento, alguns anos depois, eu tomo a atitude de me tornar PJ. Também eu acho que foi um grande salto para mim, consciência, pensar em como desenvolver o meu dia a dia, ser responsável pelas minhas despesas, pelo meu plano de saúde, por toda a situação que vem aquilo ali fora do CLT. Né? Então, acho que foi o meu segundo ponto de virada, porque eu aceitei mudar de ideia. E acho que também, como uma consequência disso, foi eu ter repensado a minha saúde e a minha saúde financeira. Minha saúde física e a minha saúde financeira, né? Saúde financeira porque eu reordenei o meu processo de gastos. Eu reordenei ali o meu conjunto de receitas. Hoje eu tenho uma variedade de entradas para receita diferentes do que eu teria no passado. E acho que o próprio desenvolvimento que começou lá, naquela primeira saída ali da empresa que eu trabalhei, que é um grande conglomerado mundial, global, aquilo ali foi me dando as novas situações sobre mudança. E aí eu fico hoje muito mais ciente de que o Mauro é meio camaleão, sabe, David Bowie? Eu passei por várias situações da minha vida que eu fui mudando e aceitando essa mudança como parte do processo. Sim, não é? Bacana. Lembra de colocar aqui pra gente, aqui nos comentários, quais são os seus 3 Shazams aí. Quando 3 vezes que valeu a pena você mudar de ideia, mudar o rumo, tá bom? Vamos lá, o assunto é grande, o assunto aqui é bem bacana, a gente debateu um pouquinho antes de entrar aqui no ar, mas vamos começar aqui, né? Uma frase para a gente abrir a conversa. Mudar não é trair o seu passado. O processo de mudança, ele só vai ser mudança porque ele já é baseado no seu presente atual, né? No seu passado constituído ali. Então, é muito bacana a gente pensar que, às vezes, você está deixando de mudar por uma pressão social. Você falou, né, do Silvio Santos, né? Cuidado aí com família, não vá fazer um negócio baseado na família. Bom, acho que dos dois temos ali aquele lado, né, de virar empreendedor, né? Sair do CLT para virar empreendedor. E, né, nossos pais são estranho, né? Porque minha mãe, meu pai, eles tinham um negócio. Joia. Mas no passado tinha muito daquilo, né, Mauro? Da gente trabalhar, ser registrado. Então as pessoas às vezes. Um pouco da segurança. Né? Então é para eles, isso traz segurança. Né? Exatamente. E até que um negócio vira um negócio e rentável, né? Ali a gente consegue viver dele, então a gente tem que provar isso para eles, né? Tanto então às vezes não é nem na maldade, né, Mauro? Às vezes é assim para proteger a gente, as pessoas acabam, não sei o que, e te segura, o zelo, né, de querer nos proteger acaba com, será que isso vai dar certo? Né? Então a gente acaba escutando isso. Então a sociedade nos bota pressão para você não mudar. Isso. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Outra situação, uma provocação aqui para a gente, né? Crescer é, muitas das vezes, discordar da sua própria versão antiga. Você questionar sobre quais são esses atos ou atitudes que você tem na sua pessoa antiga que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, eu acho isso interessante pensar, né, Mano? Assim, porque a gente entender assim, a gente é criança, tal, a gente não paga boleto, tal. Aí depois a gente vem, né, vira adolescente, jovem. E aí, no meu caso, né, aí, casei, tive minha filha, né, e, era legal ali viver aquele momento ali com meus amigos, de sair, não sei o que, tal, né, e a gente fazer essa transição, né, de tipo, agora, por exemplo, eu tenho minha filha, né, então eu até brinquei com você no passado, falei, Mauro, bloquinho pra mim tem que terminar com a palavra kids. Né? Gente, aqui pra mim... Bloquinho de carnaval kids. Pra mim é excelente. Todo mundo sabe como eu amo estar com a minha filha. Joia. Né? Mas tem muita gente que tipo não consegue às vezes, né, passar dessas fases ali, né? Outro dia estava bacana, porque eu puxo aqui um pouco do nosso assunto. O seguinte, por que temos medo de mudar de ideia? E aí trago aqui, que acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, eu trago uma conversa que eu tive com alguns amigos, que já são 50 a mais, e de repente a gente percebe ali, talvez, a nossa não mais necessidade de fazer os mesmos programas de diversão. Exato. As mesmas baladas, os mesmos shows, as mesmas azucrinação que a gente vivia. Então, há quem diga que é maturidade, há quem diga que seja dor no joelho. Mauro, mas vou trazer ali para o lado da minha empresa, né? A gente, né, knows, o que é knows?
né? Foi um cara ali que ele dividiu o cérebro em duas partes, então você tem o lado estratégico e o lado criativo, Joia. ok? Então, pessoas têm lá um lado mais desenvolvido, outras pessoas têm o outro e tal. Mais razão, mais, Exato. mais emoção. Então, vamos entender aqui, o que o lado da razão faz com você, Mauro? O quê? Ele faz você ter ideias conscientes ali, então, como eu disse, Mauro, vamos criar um e-book? Joia. Mauro, vamos fazer isso. E aí, o que o outro lado, né, o lado criativo vai fazer com você, Mauro? Ele é perigoso, porque ele te traz sempre para sua zona de conforto. Tá. Né? Então é ele que cata e faz para você o quê? Ele cata, você acorda naquele dia, vou para academia, ele fala, mas a cama tá tão quentinha, fica aqui, né? Então, pra gente, né, acabar com esse medo, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, como a gente disse no outro, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, a gente precisa se desafiar. Se desafiar, né? Exato. Acho que até o próprio medo de mudar de ideia, ele é um desafio constante. Por quê? A gente acaba não querendo mudar por medo de julgamento. Né? Eu lembro uma vez, um amigo muito antigo, ele falou, poxa, você raspou o cabelo, você está deixando a barba, poxa, você não é mais a mesma pessoa. Não, é ele que não percebeu que eu mudo sempre. Sim. E aí eu dei exemplos. Lembra que na época eu tive isso? Na época eu usava o cabelo assim? Lembra que naquela época eu raspei a cabeça toda? Você já me viu mudando. Talvez você não notou que eu fizesse essa mudança. Justamente porque é um amigo que é muito metódico, ele gosta de tudo organizadinho de uma maneira muito controlada. E mudar é preciso, né, Mauro? Eu acho que... Eu acho, né? Para mim, acho que é um quesito de sobrevivência. Sim, né? sim. Em algum momento eu sinto que está na hora de eu ter uma nova mudança, seja profissional, seja intelectual, né? De ter um avanço ali de um desenvolvimento intelectual também. Sim. Outra situação, a gente tem medo de mudar porque a gente tem, você falou do conforto, né? O apego, aquela nossa pré-moldagem ali, pré-molde que a gente já está vivendo há muito tempo. Mudar dá trabalho? Dá. Mas você quer ver um ponto, Mauro? Quando, né, o meu Shazam, por exemplo, quando eu trabalhava na Arno, por que eu fiquei tanto tempo na Arno, né? Porque eu tinha meus amigos ali, porque o ambiente era top, né? E eu deixei de crescer, assim, demorei para evoluir profissionalmente por causa exatamente desse apego, né? Desse apego, né? Um apego que eu tinha ali com os meus amigos, né? E te falar, eu tenho amizade com eles até hoje, olha que legal. Que ótimo. Né? Então, falar aqui, né? Eu vivo num grupo de amigos dos ex-DHL. Olha só, né? Tá vendo só? Essa empresa nos marcou, nos uniu, mesmo que a gente saia, não nos separamos. Sim. Isso é muito legal. Deve ter o grupo dos ex-Arno. Sim, né? Sim. Bacana. Não é a identidade da marca que vai dizer quem somos. Exato. Isso é muito bacana. Outra situação há uma pressão profissional por você ter um posicionamento mais fixo. Então, se você tem uma estética de vestimenta, se você tem um raciocínio de trabalho, as empresas ainda compram um pouco desses moldes. Só que a gente está vendo uma grande transformação, né, Wagner? Sim. Uma grande transformação do que eu contrato. Exato. E principalmente a gente está contratando desenvolvimento de pessoas que sabem se desenvolver no coletivo. E não vai longe, Mauro. Vamos pensar assim, né? Você quer ver tatuagem, né? Joia. Isso, o dia foi horrível. Exato, né? Então, antigamente você tinha que chegar numa empresa, era uniforme, era social, era essas coisas. E hoje quando eu trabalhava, eu era vendedor, não podia ter barba. Olha só. Pessoas de sucesso não usavam barba. E dizem que hoje a barba é a maquiagem do homem. Novo cabelo. Também. E a maquiagem masculina, né? Vamos pensar assim, ali que a gente... Ele dá um enquadramento. Exato. Né? Muito bacana isso. É bacana, ó, a gente está desenvolvendo aqui, na pauta faz o seguinte, ó. Fica aqui uma questão para a gente, né? Você está defendendo uma ideia quando você não está mudando, né? Você está defendendo uma ideia ou você está defendendo o seu ego para não mudar? Acho que isso também é uma balança que a gente tem que pensar toda vez que a gente tiver uma ideia, estiver na dúvida de quando mudar. Isso é muito doido, né? Vamos pensar que quando você, você está ali, você é tão convicto que as pessoas às vezes o ego fala tão mais alto que ela tá vendo que ela tá se afastando, tá indo para algo que tá distante, mas o ego fala para ela, não vou abandonar isso aqui. Não vou, porque senão eu vou estar errado. Interessante. Né? E, gente, estejam errados, estejam confusos, né? Já diria Pedro Sobral, a confusão é a primeira etapa para você saber que você está aprendendo algo. E a dúvida, ele é um processo de evolutivo. Ter dúvida é saudável. Não responder a essa dúvida
talvez seja aí um dos maiores problemas do desenvolvimento pessoal, até mesmo na saúde. Né? Bacana. Vamos evoluindo aqui para o seguinte, ó. Toda vez que a gente fala sobre mudança, a gente comentou um pouquinho. Abandonar caminhos antigos também é maturidade. Por quê? Às vezes, esses projetos que você está seguindo, eles fizeram sentido no passado, com a atualização, né? Você deu o exemplo da Knowles. Você quis reformular a Knowles porque ela está se atualizando para um futuro que já chegou. Sim. Né? Eu vivi, no momento da pandemia, uma atualização do que eu fazia, né? Trilha de aprendizagem, para um formato digital. De repente, esse formato digital está perdendo a força e estamos ganhando de novo a força da trilha de aprendizagem presencial. Eu estou retomando e juntando a tecnologia num formato corpo a corpo. Eu acho até uma coisa legal de a gente pensar. Você que é empreendedor e faz a mesma coisa há 10 anos, a sua empresa, me desculpe, mas ela é a próxima a falir. A próxima a fechar, exatamente. Né? Então, mudar é preciso. Sim, mudar é preciso sempre. E olha que interessante, né? Você falou das empresas, vamos também associar isso à carreira. Porque olha que interessante, carreiras que não representam mais você, hoje, elas são fadadas a terminar, porque vocês, às vezes, está se atualizando no que o mundo está se modificando, está exigindo, e a sua carreira, às vezes, está ficando para trás. Uma das grandes análises que a gente está vivendo é quais carreiras vão sobreviver à inteligência artificial. Pois é. Né? E aí a gente começando a entender que não necessariamente a carreira, mas os indivíduos que não se adaptam, talvez fiquem um pouco para trás. É muito doido isso, Mauro, porque eu vou falar, né? É uma das coisas que eu costumo dizer, né? Toda vez que eu estou em um assunto sobre inteligência artificial, aí quando estamos falando de negócios e tal, a pessoa fala, mas a inteligência artificial não faz o que eu faço. Bacana. Aí você vê, por exemplo, hoje, né, tá muito em alta esse lance das guerras e tal, e o cara consegue fazer uma arma que com inteligência artificial chega a um lugar. Um médico consegue uma doença que demoraria, sei lá, 50 anos para ele ter um resultado vacina, em algumas horas. Né? Com o processo da e aí, será que ela não consegue preencher uma planilha? Será que né? Então é você que não perguntou para a inteligência certa ou não fez a pergunta correta, né? Não sabe mexer nisso. E esse é um assunto nosso de bastidor faz tempo, né? Pois Eu acho que isso é uma coisa bacana, porque quando a gente começa a descobrir essas ferramentas, é muito bacana isso, porque o Wagner ele é um usuário muito, muito importante para novas ferramentas, em que ele me ensina, e eu acho que consigo ter essa troca com ele, da gente aprender como evoluir as nossas carreiras, as nossas ofertas de mercado. Ele continua fazendo o trabalho dele, eu continuo fazendo o meu, mas a gente está conseguindo ir além. Uma coisa legal, Mauro, até de trazer, né? Eu acompanho alguns dos mentores ali, tem o Rafael Kiso, e ele falou um negócio numa mentoria que eu estava assistindo, e eu trouxe essa frase, eu roubei ela para mim. Joia. Né? Que é: tenha a inteligência artificial como meio, não como fim. Exato. Né? Então, por exemplo, todo mundo usa o chat, né? Todo mundo que usa começa pelo ChatGPT ali, eu acho que ela é a principal. É a porta de entrada. Né? É a porta do vício. É a porta de entrada para as outras drogas ali. É o ChatGPT. Perfeito. Então, gente, o que acontece, né? Eu fiquei ali, acho que 15, 20 dias conversando com o ChatGPT para montar um modelo de negócios. Joia. E para que ele é excelente, Mauro? Para organizar ideias. Adoro. Só que ele é repetitivo, Mauro. Então você tem que tomar cuidado, porque você vai ficar produzindo coisas iguais para você o tempo todo. Por isso a necessidade de você mudar e convidar a IA para mudar junto com você. Né? Perfeito, bacana. Eu acho que aqui fica duas questões aí. Será que eu tenho que mudar? Duas perguntas que você faz para você mesmo. Primeiro, o que é que você está mantendo hoje apenas por hábito? Que se de repente você cessa com aquilo, não vai influenciar nada, positivo ou negativo. Outra pergunta é, o que é que você já superou, que você já definiu que você superou, mas você ainda não teve coragem de admitir? Eu acho que são 2 pesos, 2 medidas para esse raciocínio. Sim. Será que eu estou numa dúvida? Será que eu estou insistindo? E aí a gente volta numa frase eu coloco aqui uma frase muito importante. Às vezes insistir já é o início do seu fracasso. Tá bom? A hora de dizer não é muito bacana. Desapego, minha gente. Legal? Estamos caminhando aqui. Eu acho que hoje a gente vai conseguir fazer a pauta. Ai, meu Deus. Primeira vez na nossa história. A barriga ele falou, eu vou responder. Eu falei, eu acho que não é para mim responder agora. Deixa eu ficar quietinho. Acho que hoje nós vamos bater o nosso recorde. Vamos ver. Mas tudo pode mudar. Próximo passo aqui. Redefinir posicionamento sem sentir que você está fracassando. Acho que isso
É uma situação, é o friozinho na barriga, é aquela dúvida tamanho monstro. Eu vou trazer para a minha realidade aqui. Diga, tá? dá um exemplo. Então, eu acho que a gente tem alguns pontos aí. Primeiro é planejamento, gente. É se planejar, Joia. é você saber o que você quer, você ter propósito, Joia. é você, né? Então, quando você tem um propósito, você se planeja, você sabe onde você tá, você sabe onde você cria um projeto, Joia. divide ele em etapas e vai fazendo, né? Você não precisa começar com um ultra projeto, mas você pode fazer vários projetinhos que vai chegar nesse projetão. Perfeito, concordo. Né? Então, é interessante que toda vez que você fala de pequenos projetos, me vem aquele raciocínio de construção de metas. Exato, é isso, o smart, né? Então, né? Pequenas metas formam uma organização maior. Então, e aí, comece pequeno, mas comece. Sim, e aí trazendo, né, para isso que você falou, né, do medo de errar, o grande problema é que hoje a gente quer tudo para ontem, Mauro. E então, Concordo, por mais que a gente planejou e não sei o que, então, por exemplo, a gente quer que em uma semana o resultado venha. E às vezes eu vou precisar de alguns meses para isso. Muita coerência. Exato. Aí. Então a gente tem que ter muita consistência. Consistência é o sucesso. Exato. Consistência. Né? É que o resultado está na ação. Exato. É a ação que vai gerar resultado. Sim. Planejamento é um início dessa ação, mas não é só planejar. Tem que ter o acabativo, né? Eu gosto de falar essa palavra aqui. Outra situação sobre que a gente está redefinindo aí o posicionamento sem sentir que você está fracassando, é você entender que essa mudança pode ser um sinal do seu novo aprendizado. Aprender é para sempre, né? O lifelong learning, ou seja, a gente vai viver a vida. Que bonito isso! Fala de novo. Lifelong learning. Nossa, que orgulho! Você viver a sua vida, morrer aprendendo. Sim. Sejamos ensináveis até os últimos dias de nossa vida. Bacana. E aí, quando você entende isso, e a gente entende que o nosso aprendizado ele acontece também em fases, as fases de nossa vida. Outra situação muito importante é a importância de comunicar essas suas transições de carreira, de projeto, ou sei lá, de saúde financeira, você conseguir comunicar isso para quem está ao seu redor com transparência. Porque qual é o propósito dessa mudança? Eu tenho certeza que isso vai melhorar minha produtividade, minha qualidade de vida. Tenha clareza do porquê que você está fazendo essa mudança. E às vezes é isso, comuniquei, não está a favor? Tudo bem, eu estou. Perfeito. Eu acho que eu tenho trabalhado tanto tempo em terapia, né, ali nos conceitos em terapia, e vai até aquele seu dia que você não vai ter saco, não vai ter o ânimo para falar mais uma vez daquele projeto. Tenha o seu tempo de descanso. Descansar também é apoiar o seu futuro. Alimentar bem, se hidratar e ter noites de sono são combustível para você poder ir mais além no dia seguinte. Então, dê o seu tempo, respeite o seu tempo de descanso também. Que pode ser uma terça-feira, pode ser uma quarta-feira. Você pode ir numa terça-feira para o show do AC/DC? Pode ser bacana. Eu fui, hein? Ou ainda, como eu fiz, visitei uma amiga, nessa quarta-feira eu consegui visitar uma amiga que a gente não se via há muito tempo. Fiz lá o meu trabalho, ela terminou o trabalho dela às 18, a gente se encontrou e conversamos, rimos e atualizamos nossas agendas. Sim. Foi muito importante. Aquilo ali é impagável. E aí eu acordei no dia seguinte muito mais feliz para fazer cada projeto que eu tenho ali para rodar. Caminhando aqui para o final, né? É nada. Tô falando, a gente tá vendo porque eu não sigo? Porque acaba rápido. Acaba rápido. Não, é que esse final ele é mais comprido. Sabe aquela história? A gente diminui o show e aumenta a hora do bis. Sim. Porque o bis é o melhor do show. Sim. Então vamos lá, outra situação que eu acho que é muito importante a gente comentar é como mudar com consciência. Não é simplesmente dar na veneta e eu saio alterando. E aí eu puxo aquele assunto que você comentou, a importância do planejamento. Sim. Quero trocar aqui uma figurinha com vocês. Entre eu sair do momento CLT, eu ainda trabalhava para empresas, eu tive uma oportunidade de, em 6 anos, estudar, planejar aquilo que eu estou fazendo hoje. Legal. Porque eu tinha uma consciência, poxa, eu gostaria tanto de fazer isso, eu tinha ali os meus espelhos, as pessoas que me inspiravam, eu quero trabalhar com desenvolvimento corporativo, de educação corporativa, mas não sabia eu estava tateando. Sim. E aí tive uma boa oportunidade de colocar isso na prática, eu exercer aquilo, ainda dentro do CLT, fui atrás de uma educação para a pedagogia para adultos, tive ali uma inserção dentro do coach, fiz uma imersão muito bacana sobre coach. Quando eu junto tudo isso, meu propósito fica claro.
E aí sim eu começo a desenvolver a Composicar, Sim. que é a empresa que eu tenho Ô, hoje. Mauro, e digamos assim, eu vou falar uma coisa que acontece muito comigo. Diga. Ah, eu tô perdido, mas eu não sei o que eu faço, né? Então, como que eu, vamos supor, eu quero seguir, mas eu não tenho ainda esses caras que eu sigo. Joia. Né? Acho que é o primeiro ponto, né? A gente achou uma regrinha aqui muito legal. É primeiro você revisitar suas crenças. Aquilo que te brilha os olhos. Gente, eu tentei sair aqui da pauta, mas eu sem querer eu perguntei alguma coisa na pauta. Eu quis sair, Eu sabe? até achei que era da pauta que ele estava vendo. Não. Olha que interessante. Acho que é muito bacana a gente pensar. Eu penso o seguinte, né? Quando Sim. eu dou aula de empreendedorismo, você vai fazer um projeto seu, você vai ter um negócio que você quer abrir, tomara que seja com uma coisa que você adora. Exato. Porque entre você dar o start e às vezes aquilo realmente virar uma remuneração, pode demorar um tempo. Tomara que você trabalhe com alguma coisa que você goste, e não só pelo dinheiro, mas que você tenha ali um sabor em trabalhar com aquilo, porque Sim. você vai persistir. Você falou do valor da persistência, né? Você tem que persistir naquele teu desejo. Sim. Então, revisite as suas crenças, descubra aquilo que te faz brilhar o olho, e talvez descubra também aquilo que te leva ao desânimo, aquilo que te tira do eixo, para você evitar isso como um balizador para os seus projetos. Diga não com elegância. Diga não com elegância, adorei. Outra situação bacana também é tentar diferenciar nessas suas crenças aquilo que pode ser um impulso, Sim. aquilo, né? A dopamina barata. Exato. Ou, de repente, aquilo que é convicção sua. Né? Eu acho que, por exemplo, uma das convicções que eu tenho é o valor da troca de experiências. Sim. Então, eu aprendi que quando a gente junta pessoas, os seus intelectos, as suas instruções individuais, a gente consegue criar cada coisa bacana. Sim. Então, essa é a minha convicção. A partir disso, eu desenvolvo treinamento, eu desenvolvo reunião, eu desenvolvo palestra, eu desenvolvo dinâmica, eu desenvolvo grupo de amigos, reuniões de grupo de amigos. Sim. É uma fartura de informação, sim, é uma beleza. E você estava falando disso, né, Mauro, da gente às vezes achar que é algo ali que a gente está pirando, né? Eu lembro quando veio a pandemia e tal, aí eu tava apareceu o tal do metaverso. Metaverso, lembra? A gente se enfiou nisso aí. Opa! E aí eu lembro que, o cara foi tão incisivo, tal. Aí eu olhei, aí eu chamei a Juliana e falei, olha isso aqui, ó. Aí ela olhou, eu falei, eu tô pirando ou isso aqui é legal mesmo? Joia. Aí ela, não, é bacana, né? Não sei o que, tal. Tinham bons indícios. Eu te apoio, meu amigo. Tinham bons indícios. Né? E aí, não sei o que, legal. Eu falei, mas tá vendo? Eles falam desse jeito aqui, mas isso aqui, ó, né? Eu fui moldando ali, né? Criando ali um modelo ali que fosse ideal. Aí eu chamei um amigo maluco que eu tenho. Olha aí. Opa, que apareceu. Olha, e a gente montou na época um projeto e tal. A gente foi lá pra Paulista pra tentar aplicar essa ideia. A gente fez um laboratório bacana ali, né? A gente mostrou essas nossas ideias para algumas empresas, startups. Conheceu outras empresas. Conhecemos outras que estavam tateando isso, né? O que era metaverso na época. E no meio do caminho, a gente foi descobrindo que essa força que a gente enxergou não foi absorvida pelo mercado. Ela flopou. Só que o que é legal, Mauro, ele trouxe experiências, trouxe coisas para mim que a gente aplica até hoje. Concordo. E eu ainda falo isso para ele de vez em quando. Aquela nossa ideia não morreu, ela está quietinha aqui. Porque a gente já fala isso, né? A chegada das IAs pode ser um grande propulsor para o metaverso. Sim. Mas não vamos falar disso agora, porque acho que o metaverso ainda vai demorar um pouquinho. Sim, mas você sabe, Mauro, mas a gente já está preparado. O Mauro participou comigo lá de um grupo, agora eu sou conselheiro e tal, que é de Nova Leste, né? Até Nova Leste, é muito bacana. Pra quem quiser, siga lá nas redes sociais. Nova Leste. A gente faz toda a primeira terça-feira do mês, a gente faz um encontro, é gratuito, ali no Tatuapé. Joia. Tá bom? Mas... É um espaço bem bacana. É um espaço bacana, pra falar tal. sobre empreendedorismo. E um dos idealizadores ali de Nova Leste, o Walter, ele catou e, né, na primeira vez que eu fui, ele falou de algo que é interessante, a gente pensar nas IAs, né? As IAs estão sendo abastecidas pela nossa geração. Joia. Né? Só que ninguém ouve a geração, as gerações mais novas, né? Da Z para baixo? Z não, Z ainda é a alfa, você diz? As alfa, né? Alfa, que são as crianças. Então, vai chegar uma hora que essa galera vai ser usuária. Só que toda a inteligência artificial está sendo abastecida pela gente. Então,
É um começo. Acho Ela que pode não um funcionar. bom embasamento para quando as outras gerações chegarem. Pode ser, mas pode ser que ela não esteja preparada para isso, para várias situações pro dia a dia. Interessante. Eu acho Né? que ela vai sendo abastecida Só que voltando no metaverso, por exemplo, essas gerações são gerações que são conectadas em jogos e tal. E de repente essas gerações vão absorver um metaverso perfeito. de um jeito excelente, porque é como se a gente lá que elas estivesse preparando o caminho para elas. Você pode imaginar isso, sim. assim como as gerações anteriores preparando para a gente. Exato. Né? Então é muito, né, disso. Vai lá, Mauro. Só para terminar aqui, né? Porque a gente falou aqui, né, de algumas estratégias para você entender como mudar com consciência. Faltou uma aqui, ó. A gente já tinha falado sobre comunicar mudanças com clareza, tá? A gente falou algum momento ali. A quarta, aceitar que parte do público pode não acompanhar esse seu processo de mudança. Então, às vezes, você tem ali, sei lá, um conjunto de colegas de trabalho ou que estão indo para um caminho já desenvolvido e você enxerga uma saída, né? Um outro caminho, uma outra direção ali. Saber acreditar nessa sua intuição, através do planejamento, através de pesquisa, vai mostrar para você um nível de maturidade. E eu vou para um lado mais sombrio ali, né? Qual? A Juliana, né, quando ela fez a transição lá na empresa dela, que ela era atendimento, aí ela foi para operação e agora ela é liderança, né? Quando ela virou liderança, uma amiga dela lá falou uma frase para ela que apoiou? Não, apoiou, mas ela falou uma frase que é bem pesada, mas é realista. Né? Ela falou, Juliana, um líder, ele faz um trabalho muito solitário. Concordo. Né? Então é onde as pessoas vão parar de te ver a Juliana, minha amiga, e vão começar a ver a Juliana, que pode me mandar embora, a Juliana que... Né? Então, tomar decisões. Você acaba se afastando das pessoas por essas mudanças também. Exato. Né? E esteja preparado. E eu acho que é muito. A gente tem o costume, Mauro, de celebrar muito o lado negativo. Né? E eu acho que o lance é olhar para frente. Né? É olhar para frente. Sem esquecer do que já foi construído no passado. E aí eu pego o gancho dessa frase aqui, ó. Mudar não é apagar o passado, é integrá-lo à sua nova versão. Sim. Então, é importante a gente imaginar que não é começar do zero. Não. É você reestruturar, aproveitar aquilo que faz ciência, faz sentido, e usar isso como uma plataforma. Mas, como eu disse, eu trabalhei na Arno lá atrás, na parte de injetora, de plástico, nada a ver com o que eu faço hoje, e até hoje eu tenho muita coisa que eu trouxe de lá, que funciona aqui. Bacana. Né? Bacana. E é importante a gente imaginar o seguinte, aliás, é importante a gente se perguntar também, né? Esse desejo de mudar, ele vem por algum medo que você está vendo no cenário que você está vendo na frente, e se eu não mudar, isso pode ser prejudicial, ou você está vendo isso como uma oportunidade de crescimento, né? Quando eu me torno PJ, eu tinha um friozinho na barriga, acho que, né, novidade vai ser frio na barriga para todo mundo, mas eu enxerguei claramente uma oportunidade de meu crescimento pessoal. Para mim foi diferente, você já sabe a minha história, né? Então, o que acontece? Imagina, gente, tava acabando a faculdade e tal, tava num trabalho horrível, odiava, mas como que é a cabeça de todo mundo terminar a faculdade, Mauro? O quê? Vou trabalhar com o que eu estudei. Mas qual que é a outra? Qual que é a outra? Qual que é a outra? Ele faz essas perguntas, então vamos lá. Gente, imagina todo mundo que sai da faculdade e pensa assim, vou arrumar um emprego na minha área. Entendi. Mas não é fácil assim. Nem sempre. Nem sempre, né? Então, eu saí e eu olhei e falei, e agora? E agora? O que eu faço agora? Né? Então, quando eu acabei a faculdade, paguei minha última parcela, estava naquele lugar que não era bom para mim. E aí eu saí, foi aí assim que eu catei e falei, preciso fazer acontecer. Então você viu o crescimento. E aí foi, mas foi pela dor, né? Não foi pelo amor. Talvez através do medo você chegou na Então pela dor eu cheguei até ali onde eu queria. E aí eu vou fazendo, acho que para parafrasear, eu enxerguei crescimento apesar do medo. Né? Eu acho que você me fez repensar aqui o que eu vi crescimento, porque eu pensei uma frase muito interessante na minha cabeça. Se eu dou lucro trabalhando para os outros, eu acho que eu posso dar lucro trabalhando para mim. Né? Foi a frase decisiva. Mas apesar do medo, por isso que eu fui atrás de informação, eu demorei ali um período, testei isso trabalhando para outros, como CLT. Aí em algum momento eu fui me informar como é abrir um PJ, qual o nível de responsabilidade, o que muda na nossa cabeça. Eu sei que tem gente que abandona e quer voltar para o CLT. Tudo bem, é possível, é orgânico isso. Mas para mim fez muito sentido para crescimento, apesar do medo. Legal? Acho que agora até falando aqui em voz alta eu ganhei uma outra
faculdade aqui que eu não tinha notado. Outra situação, fracasso não é mudar de ideia, é permanecer onde você já não cabe mais. Então, seja medo ou seja uma oportunidade de crescimento, você está gerando esse seu futuro desejado. Recentemente eu fiz uma palestra sobre gestão financeira pessoal, para um grupo de trabalhadores, em que a gente pensou, a gente já tinha falado de endividamento em encontros anteriores, a gente começou a falar sobre futuro. E foi muito bacana você ver o brilho dos olhos ali da turma da transportadora, percebendo que às vezes uma atitude de, sei lá, evitar de comer um pão de queijo, ou investir numa saída com os filhos, com a família, uma coisa pode ser investimento, a outra pode ser retenção de gastos. Eu consigo brincar, perceber isso melhor quando eu vejo esse futuro com um valor maior para a gente. Então, mudança é muito importante, inclusive na condição de controle financeiro. Vou falar só uma coisa aqui, gente. Vocês sabem, seguir aqui um roteiro para mim é difícil. Aí quando eu olhei ali, eu falei, tem uma pergunta, já pensei na resposta. Aí ele pulou. Eu pulei? Então vamos lá, faça essa pergunta. Essa aqui é? Exatamente. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta para você. O que a sua versão futura, Wagner, agradeceria que você mudasse hoje? Bom, parte do que eu já mudei é praticar esportes, né? Joia. Então hoje eu vou na academia, o Mauro sabe da minha rotina. Então de segunda a quinta eu faço fortalecimento na academia. E todas as sextas eu vou ao parque, eu corro 12 quilômetros. Estou em 12 agora, né? Ou seja, a sua versão já está agradecendo, é Exato. Isso? Perfeito. E eu acho que meu próximo passo é alimentação, que é difícil, mano. É outro passo, né? Interessante, né? Porque você está falando da movimentação física, né? Acho que é um grande exemplo aí de como o nosso corpo agradece quando a gente se empenha ou encaixa isso dentro da nossa rotina. Sei. Confesso que eu avancei, retroagi um pouquinho, estou tentando já coloquei um plano novo para mim, e eu espero te alcançar. Não correr como ele 12 quilômetros, mas alcançar aí de novo uma resistência física importante para mim, inclusive de coluna. Isso acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que também, quando eu falo, por exemplo, eu tenho falado aqui também sobre o meu processo de tratamento sobre ansiedade. Eu acho que a minha versão futura já está agradecendo que há 1 ano atrás eu comecei a trabalhar isso. Eu acho que é um projeto para quem está passando por isso, ou quem conhece pessoas que passam por um processo de burnout, acho que de ansiedade, de algum tipo de fobia, ali um pouco mais, que veio inclusive ali depois da Covid. Então, quem acompanha isso percebe que o tratamento ele não é de um dia para o outro. Eu queria até falar aqui, Mauro, um pouquinho sobre isso, né? Porque a terapia, gente, ela é importantíssima na vida das pessoas. Eu hoje não faço terapia tal, né, eu tive, o Mauro sabe, mas eu tive experiências meio frustradas ali com a terapia, né, mas em compensação eu participei de uma mentoria. Que ótimo. Que ela funcionou, eu não, assim, eu precisava em paralelo, eu lembro que você fez a mentoria em paralelo com porque para mim o lance, eu não precisava de algo que concordasse, eu queria algo que me confrontasse, era isso que eu precisava naquele momento. Colocasse para tirar as dúvidas. Mas, gente, eu tive, como em qualquer área, existem profissionais que não são tão legais, e eu, infelizmente, passei por isso. Concordo. Então, temos que gente, a terapia ela é excelente, ela ajuda, ela é importantíssima. Né? Conheço pessoas que têm terapeuta e terapeuta para falar para o terapeuta. Perfeito, olha que louco, né? Mas existe. Então, gente, se por acaso você teve alguma situação como a minha, procure outro profissional. Tenta de novo, porque é muito importante. E é muito bacana falar, né, que isso você vai aprendendo no caminho. Às vezes eu debato ali com amigos que fazem terapia até mais tempo que eu. Achar a pessoa, o profissional que vai te apoiar de um formato legal ali de terapia, mas também você achar o seu formato de debate na terapia. Para mim funciona muito escrever. Então, durante a semana eu escrevo, para quando chegar ali na terapia, eu tenho um roteiro do que debater. E aí é bacana que quando eu folheio ali os meus escritos, eu vejo como de uma semana, às vezes eu tiro a puxada de fio para a semana seguinte. Às vezes, uma palavra, ela me serve para abrir a semana seguinte. Muito legal, muito bacana essa coerência. O que mais aqui, ó? É muito importante a gente, quando está falando de mudança, reforçar algumas ideias. Entenda, as suas ideias evoluem. Por isso que você pode se permitir a entender esse processo de mudança com mais tranquilidade. Outra situação, pessoas normalmente amadurecem. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava,
Só os idiotas não mudam. Então, se você muda, há grande chance de você não ser um idiota, né? Eu gostava muito desse raciocínio. E a terceira aqui, para a gente reforçar essa ideia, é: muitos caminhos precisam ser ajustados. Cuidados em seguir o mesmo caminho sem uma rota ali ajustada. Se você vende o mesmo produto há 10 anos. Exato, você tem que parar para abastecer, você tem que parar para alimentar, você tem que se reordenar ali, né? Às vezes tem um caminho que está atrapalhado, vamos achar um novo contorno ali. Os caminhos precisam ser ajustados. Bacana, hein? Olha, estamos chegando aqui no final da nossa pauta. Eu estou aqui orgulhoso da gente. Então vamos lá, ó. Para a gente começar a realmente encerrar aqui, eu quero fazer algum convite para você. Para a gente rever aí, você rever na sua vida, né? Qual área da sua vida você acha que precisa ter coragem para você rever posicionamentos? Pega um papel, usa a escrita ativa, né? Escreve ali umas ideias soltas para você poder, com o tempo, entender o que está te ajudando a avançar, o que talvez esteja empacando o seu avanço. Faz sentido isso, Wagner? Faz, total. Bacana. E outra pergunta também. O que você já mudou que hoje você agradece? Você saberia dar um exemplo aqui pra gente? Pode falar. Corrida. A corrida, sim, o lance da saúde, né? É aquela história. Para ter uma criança, né? Como ele é pai recente, a Juliana também, tem que ter saúde. Gente, você sabe não é? Para acompanhar essa energia linda. Você lembra por que eu comecei a academia? Ah. A Júlia, ela ama dançar e ela faz balé. Joia. Né? E aí veio o Dia das Mães, ano passado. Ok. E aí, quando veio o Dia das Mães, a Juliana teve que fazer exatamente as mesmas coisas que a Júlia fazia. Tá. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, eu não faço nem lascando isso. Entendi. Passa longe de mim. Aí eu falei, eu preciso condicionamento. Aí eu fui fazer academia, gente. Para poder não passar vergonha no Dia dos Pais. Exatamente. Só que aí quando chegou o Dia dos Pais era diferente. Mudou a regra lá. Como no balé, né, existe muito preconceito. A história. Então, falta homens. Homens fazendo balé. Então, qual que era a função do Dia dos Pais? Era eu ser o pajem. Joia. Né? Então eu era o parceiro. Então eu conduzia ela. Então eu não tive que fazer aqueles alongamentos. Ufa! Ufa! Né? Não tem alguém lá estatelado no palco. Mas eu estava preparado, porque já fazia meses que eu fazia. Ou seja, você realmente aí mudou e o seu hoje está agradecendo. E uma coisa, Mauro, até de falar, gente, eu já comentei isso com o Mauro, né? Eu não sou um cara, eu não gosto de fazer academia. Academia em si eu não gosto. Mas eu tinha muito desejo por correr. O Mauro sabe disso. Há muito tempo eu falava de correr. Os finais. Né? E aí algo que eu venho batalhando, você fala de mudar, né? Eu sempre queria alguém comigo para começar um projeto. Sempre eu tinha alguém para começar um projeto. Depois que eu fiz a mentoria, eu comecei a me forçar, porque é difícil, gente. Não, eu vou fazer sozinho. Entendi, faz então, muito sentido. Eu faço muita coisa que eu starto sozinho, né? E aí eu fui, nas minhas metas, coloquei, preciso fazer uma corrida. Por que não correr sozinho? Exato. Perfeito. Aí eu marquei uma corrida e fui correr na academia e tal. Joia. Aí depois passou a primeira corrida, eu falei, agora eu quero correr na rua. Né? Só que eu sempre tinha aquilo que me empacava, se tivesse alguém e tal. Aí coloquei lá no meu placar lá, então correr uma vez por semana, eu tenho que fazer aquilo e tal. Não sei o quê. Aí no primeiro dia, sabe quando começa, né? Logo lá do criativo falando, para. Eu catei e falei, eu vou. Antes eu não for a primeira vez. Gente, depois que eu fui a primeira vez, eu não parei mais. Eu comecei com 5. O microbinho pegou ele e agora ele não quer parar. Eu comecei com 5. De 5 eu pulei para 8, de 8 eu pulei para 10, agora eu tô em 12. Né? E eu quero chegar em 20 para começar a fazer minhas corridas que dão medalhas ali a partir de 15 km. De 15 km para até o fim fazer minhas meias maratonas. Bacana. Ali. Que venham essas maratonas para você. Isso aí. Bom, e aí você falando aqui, eu lembrei de uma coisa que eu acho que mudou muito, até condição física também, foi quando eu mudei e disse não ao álcool. Né? Eu falo com alguém aqui que também não tem predileção. E eu vou dizer aqui em voz alta, talvez alguma coisa que muita gente nem goste, mas eu acho que o convívio com o álcool é muito supervalorizado. Né? Poderia falar isso também do tabaco, não é agora o momento, mas quando eu percebi que o álcool me tirava ali um pique, eu aprendi isso nadando, eu fazia natação, e toda vez que eu tinha ali um mezinho no dia anterior que eu ia para a piscina, eu afundava. Então aquilo ali mostrou para mim o quanto que aquilo me debilitava sem eu perceber. Bacana. E aí acho que foi ali,
eu mudei e isso realmente mudou pra caramba a minha vida. Hoje eu não preciso daquilo. Claro que uma vez ou outra tem um drink, tem uma vontade ali de fazer um brinde, mas é uma coisa que mudou e a Posso minha, puxar? a minha saúde Eu agradece. acho que eu nunca falei. Uma hora eu falei de falar coisas em voz alta, né, gente? Então eu vou falar algo alto, que é o porquê, né? Que eu não gosto ali do álcool, né? Então, só para vocês entenderem, eu aprendi com a minha mãe uma coisa que é assim, filho, eu não sou perfeito. Tá. Então, tudo que eu fizer que você não goste, faça diferente para sua família. Joia, faz Excelente sentido, isso, faz sentido. excelente, né? Não precisa copiar este modelo, né? Sim, e a família do meu pai ele tem um grande problema com álcool, gente. Grande, grande. E meu pai, ele era uma pessoa muito amorosa, mas ele tinha problema com álcool. Com álcool, né? E o Mauro sabe disso. O meu pai teve uma queda, teve demência, para eu conseguir falar, meu pai é alcoólatra. Né? Hoje meu pai faleceu. Né? Encarar isso de frente é muito importante. Então, gente, tipo assim, o álcool não agregou em nada na minha vida. Para mim não é legal. Atrapalhou, né? Não julgo. O pessoal sabe, vai ter uma festinha em que eu estou organizando, eu não vou. Refrigerante e tangue, eu garanto. Eu não, exatamente. Meu pai tinha às vezes ele estava passando na rua, aí ele falava assim para mim, falava, filho, me paga aí uma pinga aí. Aí eu falava, quiser uma coca eu te pago. Aí ele dava seu besta, eu tenho dinheiro. Bacana. Aí ele pegava uma coca e nós tomávamos uma coca junto. Perfeito, né? Perfeito. Então eu tenho algo comigo, gente, que assim, eu não vou financiar álcool ou tabaco algo que te tire da sua sanidade ali e tal. Tire um pedaço da sua saúde. Eu não financio isso, tá bom? Mas vamos supor, a gente está fazendo uma festa aqui, eu não vou levar, mas se você quiser levar, para mim tudo bem. Exatamente. Né? Acho que é uma regra importante de ser dita. Sim. Né? Para mim não cabe e eu não financio. Isso é uma coisa minha. Eu nunca falei isso em voz alta, Mauro. Que bom, olha aí. As pessoas sabem disso. O porquê que eu não gosto do álcool. Porque eu acho que eu tenho um lance muito semelhante ao que você fala com o tabaco. Sim. Meu pai fumava 4 maços de cigarro por dia. Né? Ele morreu razoavelmente jovem, com 62 anos e tal, com o pulmão totalmente comprometido. E eu lembro dele, ele dizia, ele era motorista, ele falava, meu filho, o cigarro é meu companheiro no momento de estrada por esse Brasil todo. Então, ver ali meu pai, que tinha um vigor absurdo, que tinha uma saúde muito bacana. Raramente a gente vê meu pai doente, mas quando ele cai debilitado, ver a tristeza dele ali de não ter esse desenvolvimento, meio que bloqueou eu e os meus irmãos de ter acesso ao cigarro. Sim. Acho que é uma coisa que nós desde sempre. O álcool eu participava, né? A gente bebia, minha família toda tem ali um lance com álcool. Mas em algum momento aquilo me debilita e aí eu prefiro anular. Então hoje eu sou aquele amigo, como você, organizo festa, traga o que for beber. Eu sou motorista da rodada. Também. Por exemplo, né, o pessoal a gente vai fazer festa em casa, aí traga o que for beber, e a quantidade que você for beber. Aí sobra cerveja, aí sobra um pouquinho de aperol, sobra um pouquinho de vinho, fica lá estorvando na minha geladeira. Atrapalhando a minha garrafa de água. Acho isso um absurdo. Amigo, temos um papo, tivemos aqui um programa. Temos uma saidinha ali, né? Tudo para a gente evitar a pauta. Mas a gente cumpriu a pauta inteira. Tivemos a oportunidade aqui de trazer um brinde a mais aí dos temas da gente, não é? Pessoal, obrigado. Então o que eu queria pedir para vocês aqui é compartilhe, né? Siga o Instagram que é Cafeína Criativa Cast. Cafeína Criativa Cast. O Shazam, comente aqui pra gente. Traga ideias. Pessoal, aquele que vos fala, dono da Comusicar, então procure lá comusicar.com.br ou site exatamente, agência Nous. E a gente tem agora um grupo, né, Mauro? Que é um grupo secreto ali, onde a gente compartilha conteúdos ali, mais focado em empreendedorismo. Ali, no caso, é empreendedorismo, tá bom? Então a gente faz uma troca bacana. E se você quiser, comenta que quero. Que a gente te manda o link para você participar. Com a gente, vai estar mais próximo ali. Legal mesmo. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Boa cafeína pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.